Muito boa tarde, meus amigos da TV Câmara. Estamos de volta falando sobre o futebol potiguar, o futebol nordestino, o futebol brasileiro e o futebol internacional também. Afinal de contas, estamos tendo Copa América e Eurocopa. E estamos tendo Série A, B, C e D. Vamos começar pela Série D, porque tem um dos nossos clubes, tem três dos nossos clubes inseridos na Série D. No caso, América, Potiguar e Santa Cruz. E ontem, nós tivemos dois deles em campo, o América e o Santa Cruz. Pasmem, o Santa Cruz tomou outra goleada, 3-0 do Souza, que não havia praticamente vencido ninguém. Estava muito mal dentro da competição. O Santa Cruz trouxe o Souza para a briga novamente, porque o Souza tinha 11 pontos, com a vitória foi a 14, ultrapassou o próprio Santa Cruz e colou em América e Atlético Cearense, que tem 17 pontos. O Iguatu havia vencido na na partida anterior, na terça, no caso, tinha saído de 18 para 21 pontos. E o 13 tem 24 pontos. Então, dificilmente o 13 perde essa condição e o Iguatu caminha passos largos para ser o segundo. A briga, terceira e quarta colocações, que no meu entendimento continua para mim, com América e Atlético e América, e não sei qual será, ou quem será o terceiro, ou quem será o quarto. O Souza não acredito mais que chegue, apesar de estar a 3 pontos, restando 3 rodadas apenas para o término da fase de grupos. Depois nós iremos para a fase do mata-mata. Mas ontem o América tinha tudo para ir para a terceira colocação. E ficara 2 pontos apenas do Iguatu. Se o América vence, ele tinha 16, iria 19. O Iguatu tem 21. Mas o América não depende mais dele para ser o segundo. Não depende, porque ele já jogou 2 vezes com o Iguatu, 2 vezes com o 13. Então ele não tem mais o confronto direto. Mas ele tem como torcer pelas derrotas, no caso de Iguatu e também 13. Mas o América decepcionou. O América jogando no Edgarzão lá em Açu, empatou em 0-0 com o Potiguar, num jogo de péssimo nível técnico, baixo nível técnico, qualidade técnica deixando muito a desejar de lado a lado. Oportunidades reais, o América teve duas. Com Gustavo Henrique no primeiro tempo, que o goleiro fez uma grande defesa, com Gustavo Henrique no segundo tempo, cabeceou na trave e só. O Potiguar teve 2 também. Uma com Adão, já no finalzinho da partida, de frente para o gol que ele chutou para fora, e uma outra no primeiro tempo, que o Renan fez uma grande defesa. Fora isso aí, mais nada. O que é que teve de bom no jogo, Pedro? No jogo, nada. Agora, após o jogo, teve de melhor foi a entrevista do técnico Marquinhos Santos, que viu um outro jogo completamente diferente do que todos viram. Aliás, Marquinhos, pós-jogo, não falou na partida propriamente dita. Ele falou nos erros de arbitragem. Confesso a vocês que eu não vi esses erros. Eu vi erros, sim, da árbitra, erros, às vezes demorando para marcar uma falta, às vezes marcando falta, sabe aquela bestinha, bobinha no meio de campo, mas não interferiu em nada no placar. Guilherme, você que assistiu o jogo também, deixa eu te perguntar, você viu esse mesmo jogo que o Marquinhos Santos ou você também viu um outro jogo? Boa tarde, Guilherme. Definitivamente não, Pedro. Eu realmente entrou em totalmente dissonância a partida que o Marquinhos Santos viu e que eu vi e que a maioria dos torcedores do América viu. O que a gente viu foi um América com baixo repertório ofensivo. Os jogadores eles não mostram atividade dentro de campo. É um time praticamente morto. A gente vê o Souza se movimentando como um jogador que desponta para ser esse diferencial. Ontem eu gostei da partida do Gustavo Henrique, mas que há muito tempo não vem rendendo. Entrou o Ricardo Bueno, colocou o jogador em risco, tinha uma lesão na panturrilha, mal curada, ele entrou, foi uma aposta do técnico Marquinhos Santos e de perigo mesmo, no segundo tempo teve a chance do Gustavo Henrique e também o Caio Rones, ele despontou ali, tentou cruzar para o meio da área e o Ferrugem acabou não alcançando, foi escanteio. Mas assim, o técnico Marquinhos Santos foi triste, as suas colocações foram vergonhosas após a finalização desse jogo. Ele praticamente culpou só a arbitragem, ele inclusive enfatizou erro a favor do Potiguar. Ele disse que o ABC e os times adversários aqui no Rio Grande do Norte, eles também são desfavorecidos, citando até um pênalti não
marcado no próprio jogo a favor do Potiguar, que foi um pênalti ali que eu não achei, que foi do Alan em cima de um jogador e depois o Rafael Jansen ele riva essa bola. Então o Marquinhos Santos ele tem que parar melhor para pensar, analisar realmente os erros que ele propõe a essa equipe e pensar no setor de contratação. Essa semana o Pedro Weber disse à imprensa potiguar que não pensa em mais nenhuma contratação. Eu, se fosse ele, eu repensaria, porque o América, sim, precisa de peças melhores. Esse time não tem força suficiente para, no futuro, lutar para um acesso nessa Série D. Tem um detalhe, né, Guilherme? Não esqueçamos. A equipe do América que subiu em 2022, ela também chegou desacreditada. Tanto é que ela subiu aos 45 segundos do tempo. Como assim, Pedro? Você vai lembrar bem. Jogando lá na Paraíba contra o Souza, perdia por 1-0, estava fora da próxima fase. O Alas Pernambucano empatou aos 25, virou aos 27. O América seria o quarto colocado. Aqui, no estádio Barretão, o Globo, que já estava desclassificado, perdia para o Icasa por 1-0. Isso levaria o Icasa para a segunda colocação. O Globo empatou aos 50 do segundo tempo. O América foi para a segunda colocação, vindo decidir em casa, e o Icasa, que era até então o segundo, foi desclassificado. O que é que você quer dizer com isso, Pedro? Eu quero dizer o seguinte, que aquela equipe do América que conseguiu acesso, ela era muito ruim também, sem qualidade, só tinha o Alas Pernambucano ali jogando, né? E o Elvinho também, que fez boas partidas, o Iago fez outras boas partidas também. Agora, o que que acontece, Guilherme? Você olha hoje para esse América, eu acredito que se você tirar Souza dessa equipe, desaparece o América Futebol Clube, a equipe do América, Guilherme. Não, se o Souza não existisse nesse time do América hoje, não haveria a temporada bonita que o América fez. Porque a situação complicada é que o América vem na Série D, nesse grupo A3, como um dos favoritos. Era para estar na primeira colocação, como a gente esperava, na frente do 13. A sorte do América é que dentro de casa faz uma campanha muito boa. A sua torcida, ela dá um nome, vai à arquibancada, canta, atua com a equipe quando o América joga aqui na Arena das Dunas. Dentro de casa, o América tem a segunda melhor campanha atrás apenas do Iguatu, com 13 pontos. Então o América hoje, se tirar o Souza, não tem jogadores que dão nome o suficiente. A gente vê o Giovani entrando no segundo tempo, pelo amor de Deus. O que o Giovani, o que o Caio Rones, teve uma partida ali, ele fez o gol ali contra o 13, mas isso não pode ser o diferencial para um jogador desse fazer parte do elenco do América. É muito deficitário mesmo. A diferença para a temporada de 2022 é que o América cresceu no decorrer da sua campanha. O América, na temporada de 2024, ele vinha com expectativa e ele não sobrepõe essa expectativa. O torcedor esperava muito mais. O América fez um bom início de temporada, quase ia se classificando na Copa do Nordeste, fez uma campanha invicta que a SAF tenta pintar como se fosse mil maravilhas no Campeonato Potiguar e teve aquela partida contra o Corinthians, aquelas duas partidas que o América foi de verdade competitivo. Mas parece que o time não joga com a mesma garra, com a mesma raça na Série D. A gente pega os últimos jogos, Iguatu, Souza, agora ontem contra o Potiguar, são times que não cheiram nem o pé do América, se a gente for olhar em quesito de nível de contratação, de elenco, se a gente for olhar a questão do investimento. Mas o América treme, o América não joga, o América falta repertório, os jogadores não parecem estar ligados. Ontem o jogo, para o torcedor, a mensagem que fica pra gente é que foi um jogo que o time não estava com vontade de jogar. Foi um jogo feio de assistir, concorda, Pedro? Guilherme, é o seguinte, você olha as entrevistas pós-jogo, principalmente do Marquinhos e da SAF do América, né? Porque o campo, o gramado, a chuva, a lua, o céu, a estrela, a bola. Pedro, você diz isso todo dia. Claro que eu digo, porque é o que eles dizem. O cara, em momento nenhum, analisa a partida própria. Vamos lá, ontem, o que fez o Marquinhos Santos? O América precisando da vitória, precisando vencer para encostar no Iguatu, para ficar 2 pontos do Iguatu. Marquinhos me saca os 2 homens de frente, ele tinha 3, sacou 2. Gustavo Henrique e Gustavo Ramos. Colocou um volante, Ferrugem, você lembra muito bem, sim, inclusive improvisado, porque ele botou Ferrugem para a lateral direita e trouxe Norberto para o meio e colocou o Ricardo Bueno. É óbvio que ele vai perder, tá certo, o poder de força de ataque, porque ele ficou somente com o Luigi, que não existiu ontem, não entrou em campo, e o Ricardo Bueno voltando praticamente no meio de campo, inclusive deu 2 contra-ataques, que muito pouco não saiu gol da equipe do Potiguar. Então, quando você olha, sabe, eu me impressiono, porque, por exemplo, nós estamos no mês de julho, quase 10 de julho.
Quais foram, Pedro, as partidas espetaculares do América esse ano? Eu vou citar 3 que eu vi o América jogar. 2 contra o Corinthians, 1 contra o Fortaleza. Me diga a outra, se você lembrar, Guilherme, por favor. Eu vou fazer questão de dizer, é bem lembrado essa aqui. Não teve, cara. Aí, quando o América joga aqui, ninguém fala em gramado, em sol, em chuva, em lua. Se o América for na esquina... Não, porque a viagem, ela é muito cansativa. Peraí. E os adversários que vêm jogar aqui, como é que eles chegam? Eles vêm de ultrassom? Eles vêm através dos raios de violeta? Como é que é? É complicado, viu? Porque é sempre a mesma culpabilização. A gente não vê o Marquinhos Santos ele pondo a responsabilidade nos seus jogadores e até mesmo no trabalho dele. Como o Pedro muito bem frisou, aquela partida contra o Fortaleza aconteceu em fevereiro. Se cai em março, assim, mas faz muito tempo. Não dá pra gente ficar vivendo no passado. O América hoje ele joga a Série D. O América teve realmente partidas que se despontaram contra o Corinthians, as 2, o Fortaleza, mas foram exceções. O América tem que ter a ciência de olhar para o trabalho de hoje em dia e pensar nessa classificação, porque o América está assim ameaçado. Tem o Souza já na sua rabeira, olhando já no retrovisor, o América tem que tomar cuidado. O Atlético Cearense, que foi realmente um jogo que o América fez, que foi o diferencial nessa Série D, venceu por 3-0, mas àquela altura o Atlético Cearense era uma equipe fragilizada. Próximo final de semana a gente vai ver realmente o Atlético Cearense competitivo, com Arigol dando show, com outros jogadores mostrando que realmente merecem essa classificação na Série D. O América tem que tomar muito cuidado. A SAF precisa sim trazer mais contratações. E outra, essa questão do Ricardo Bueno foi uma contratação assim, realmente, para o nível de Série D, ele é um jogador muito bom. Tanto ele como o Luigi, eles são acima da média para a competição. Mas foi uma contratação arriscada. Quando ele chegou no América, na sua coletiva de imprensa, na sua primeira coletiva de imprensa, ele frisou que foi uma aposta. Ele disse para a SAF que estava há muito tempo lesionado, que não estava com ritmo de jogo, a SAF preferiu apostar. Ok, posso queimar minha língua, Pedro pode queimar a língua dele. No futuro, ele faz um gol de acesso porque ele realmente é um jogador diferenciado. No futuro, ele pode ser decisivo, mas para agora é um perigo. O América tem que contratar jogadores que venham para jogar e venham para decidir. O Ricardo Bueno, o Luigi não são esse tipo de jogador. É verdade, é incrível, cara. Eu fico abismado, sabe? Você olha, a culpa é sempre de alguém. A culpa é sempre dos outros, nunca deles. Tirando né? dele da reta, né? O Marquinhos, ele me lembra 2 treinadores que passaram por aqui, sabe? Eu sempre dou esse exemplo porque eu não quero que esse exemplo morra, né? Um treinador que passou por aqui, Jean, que está ali do outro lado do aquário, e aí, cara, a equipe dele perdeu por 1-0, quando foi na entrevista, né? Naquela época não era entrevista coletiva, era muito rápido, pós-jogo. Aí perguntaram a ele, Guilherme, e aí, pô, tua equipe perdeu de 1-0, tu não teve força para reagir? Ele falou, calma. Você esqueceu que no primeiro tempo teve um lateral que o árbitro reverteu? Sim, aquilo ali mexeu com a cabeça da minha equipe. Quer dizer, é chamar todo mundo de idiota, não é? Vocês são todos idiotas. Eu vou dizer isso aqui, vai colar. Eu nunca esqueci disso. Tem muito tempo, foi na era Machadão, agora 2000 e alguma coisa, mas é incrível. Os caras trazem. E o que mais me deixa chateado, aí vai aqui, não é uma crítica a nenhum profissional, que eu jamais farei isso da minha área. Mas, cara, sabe, os caras têm que chegar, cara, e perguntar. Não é só levantar a bola para treinador, não, para dirigente, não. Porque os caras levantam a bola, bate aí, marca, entendeu? Pô, não é assim, meu amigo. Peraí, mas por que você mexeu colocando Ferrugem em campo, colocando o Ricardo Bueno, sacando 2 atacantes, você precisava da vitória? Por quê? Entendeu, velho? Mas não, tá. Outra coisa, tá, Guilherme? Brincadeiro que caiu de produção futebol do Marquinhos, lateral esquerdo. Impressionante. Pra mim tem 3 partidas que ele é o pior do jogo. Ontem Deus foi do horrível. céu. Quem tava caindo por lá era o Adão, também aquele Jogou Alisson. Ele perdeu e tudo que disputou. Tudo. Incrível. Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre Santa Cruz. Santa Cruz perdeu as 2 primeiras partidas. Venceu as 4 segundas partidas. O que é que se imaginou? Já está garantido. Até porque ele foi a 2ª colocação do grupo, velho. Ficando atrás somente do 13. Santa Cruz perde as 3 seguintes, empata a outra e perdeu ontem novamente. Cara, dizer o quê? É complicada a situação do Santa Cruz porque a gente tinha uma expectativa muito grande. O trabalho do João Paulo no campeonato estadual ele é muito consistente. Ele inicia meio oscilante ali, teve aquele jogo contra o Iguatu que ele acabou perdendo no início e depois da vitória contra o América ele meio que decola um trabalho.
E aí, Pedro, uma coisa que a gente esquece de frisar é que o Mandacaru, hoje, aquele lateral que a gente comentava tanto no campeonato estadual, hoje ele está fora dessa equipe. E a informação que a gente obteve é que o Mandacaru, ele teve alguns problemas lá dentro, com quebra-osso, com o pessoal que é grande lá, ele teve problemas de relacionamento. Hoje ele treina fora de campo. Hoje ele treina de uma forma individualizada com seu personal, enfim. E depois da saída dele, coincidentemente, o Santa Cruz começou a oscilar. Ele era o capitão dessa equipe, um dos líderes do Santa Cruz, e hoje tem jogadores muito oscilantes. Tem o Paulinho, que ele continua a marcar gol, mas assim, não tem a mesma consistência de antes. Tem o Matheus Bambu, mas assim, o América vai ter um jogo com maior facilidade nesse final de semana. Muito maior, dúvida disso. Mas a gente esperava isso contra o Potiguar e não aconteceu. Né? Mas só que tem um detalhe, contra o Potiguar tem a desculpa de ter viajado, né? Essa desculpa não é bonita, Eu quero ver qual vai ser a desculpa. Eu quero ver qual será a desculpa se perder, se empatar, essa coisa. Se jogar mal, nós já sabemos. Se vencer e jogar mal, não importa se jogamos mal, mas vencemos, né? É sempre esse o discurso. Há 2 jogos, você vai lembrar, o próprio Marquinhos disse o seguinte, quando questionado por um repórter que eu não lembro qual foi. Marquinhos, vocês eram para estar brigando na parte de cima da tabela e hoje o América é o quarto. Não importa, o importante é nos classificarmos, né? Então, se jogar mal, mas vencer, ele vai dizer isso. Não importa, vencemos. Eu tenho dito o seguinte, se você pegar Marquinhos, qualquer cara que trabalha do outro lado do aquário, venceu, vai lá na entrevista dele em fevereiro, que é a mesma de hoje. Perdeu, vai lá na entrevista dele de fevereiro, que é a mesma de hoje. Você entendeu? Venceu. Meus jogadores são bons, não existem titulares, todos são titulares, eu não preciso de reforços, os reforços estão no departamento médico. Perdeu. Porque o gramado, nós viajamos 10 horas dentro do ônibus, é absurdo, a arbitragem e por aí vai. Antes, Pedro, eu conseguia olhar com um olhar positivo essas entrevistas coletivas porque eu via uma tentativa do Marquinhos Santos de proteger o seu vestiário. Justamente de poupar os seus jogadores de tantas críticas, tentar levar um trabalho justamente pela questão do relacionamento dentro do vestiário. Mas isso está se tornando tão repetitivo que fica chato para o torcedor. O torcedor, quando a gente vai lá, na função de repórter, a gente sempre indaga o Marquinhos Santos das coisas que realmente devem ser perguntadas. E ele acaba sempre enrolando ali, ficando em cima do muro, sempre respondendo a mesma coisa e fica mal pro próprio torcedor. Porque o Marquinhos Santos, eu não tiro os méritos dele na temporada. Ele é um bom técnico, não é à toa que ele está até agora no comando do América, porque senão já tinha sido demitido. Porque a torcida do América é uma torcida exigente. Mas a gente tem que pontuar quando ele erra. Quando ele erra. E nas entrevistas coletivas dele, ele vem poupando o seu elenco há muito tempo. O América venceu o Souza, mas a gente tem que lembrar que foi numa bola parada do próprio Souza, o número 8, o Ruivinho do América, e foi num lance totalmente estranho. E o Bruno Fuso bateu na cabeça dele. O Iguatu a mesma coisa. Mesma coisa. Contra o Iguatu, o único escanteio que o Souza não bateu, contra o Iguatu, o único escanteio que o Souza não bateu, acredito, na temporada inteira. Ele foi pra área e cabeceou. Ele foi pra área e cabeceou e fez o gol. Ok? Quem bateu foi Guilherme. Isso. Então quer dizer, tá todo mundo errado? Somente o Marquinhos está certo? E eu concordo com você, Marquinhos realiza um bom trabalho. Apesar dos pesares, realiza um bom trabalho. Então, paciência. Guilherme, para encerrar o nosso programa de hoje, falar um pouquinho sobre o ABC. O ABC joga sábado, né? E o ABC joga precisando muito da vitória, até porque o CSA ontem venceu o Figueirense 3-1. Começa a dar uma reagida o CSA. Público do CSA ontem, quase 9 mil torcedores. O que é que eu esperava? Que a direção de marketing do ABC fizesse uma baita promoção para o jogo de sábado. A promoção do marketing do ABC, 70 pau, 70, o preço do ingresso de arquibancada. E 35,6. Guilherme, os caras não estão na contramão do que todo mundo pensa, não, velho? Exatamente, no momento que o ABC tinha a oportunidade de engrenar, porque está começando a juntar... Não é de ganhar dinheiro, é de ter público, de ter torcida incentivando a sua equipe. Porque uma coisa, ela responde a outra. No momento que o ABC começa a ganhar essa força, o caldeirão do Frasqueirão começa a encher, o time ganha uma motivação. A gente vê os jogadores pedindo, a gente viu aí, viralizou nas redes sociais o Lucas Sampaio falando com a torcida, mandando uma mensagem diretamente para que eles viessem ao estádio. Como é que fica o torcedor? O torcedor do ABC muitas vezes vem da Zona Norte, é uma dificuldade no transporte e ainda mais tem essa dificuldade de entrar
no Frasqueirão por causa do preço do ingresso. Realmente isso afasta o torcedor no momento que a direção de marketing do ABC tinha essa oportunidade de utilizar, de fazer com que a torcida jogasse junto com o time, ela está desperdiçando. Eu espero que nas próximas rodadas o ABC não cometa o mesmo erro. Mas para mim o caminho das pedras são esses e o ABC tá dando bobeira, não pode fazer mais isso nas próximas rodadas. O ABC está engrenando, o ABC tem grandes chances de escapar do rebaixamento nas próximas rodadas, tem 13 pontos, se pontuar aí mais 2 vitórias e mais um empate, o ABC chega a 20 pontos, que praticamente livra o ABC do rebaixamento, que a priori era a luta do ABC. Hoje o ABC, para mim, é um time de meio de tabela que olha no futuro para uma possível classificação. Acredito que o ABC, com a força da sua torcida, com os jogadores pensando no mesmo objetivo, motivados, o ABC pode alcançar isso. Vence da Tombense, eu acredito, do CSA também, e pode arrancar um empate com o líder Belo. E a gente espera que seja assim. O Roberto Fonseca, eu confio no trabalho dele, eu gosto do trabalho do Roberto Fonseca, a metodologia dele está implantada, achou o time titular, a gente espera que engrene. Maravilha, Guilherme. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, amigo. Você que está sempre, toda semana aqui conosco. E da próxima vez que você voltar, possivelmente não tenhamos na semana que vem o programa, vamos entrar em recesso, mas tão logo voltemos, você volta conosco. Tá bom? Obrigado, viu, Guilherme? Muito obrigado, Pedro. Até a próxima semana. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã nós retornamos amanhã, sexta-feira, às 13h20, com o nosso Câmara Esportiva. Um abraço e até lá.